estudada, ela precisa ser degustada. Amém? Para isso que Deus te deu a Bíblia, a palavra, para que você aprenda. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Versículo 20. Aliás, 19 e 20. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra: portanto, vão, ou ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos lá, de novo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se você crê que isso é palavra de Jesus para você, diga um amém aí. Amém. Isso é palavra de Deus para nós esta noite. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos a Tua inspiração. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos dar, Senhor, a Tua visão, o Teu ensinamento acerca desta palavra, acerca desse texto, que nós possamos entender, Senhor, qual é o Teu chamado para nós, que nós possamos compreender o ID, Senhor, que nós possamos compreender qual é o Teu chamado, qual é o Teu mandamento para nós. Nós oramos assim, nos submetendo à Tua palavra, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Amém, irmãos. Irmãos, esse texto é mais que um mandamento, é um desafio. Esse texto é um desafio, é um mandamento. Ide por todo o mundo, fazei discípulos por todas as nações, ensinando-lhes. Isto é um mandamento, é uma ordem, mas é mais do que uma ordem, é um desafio. Isso precisa gerar em você e em mim não só um sentimento de que eu preciso obedecer, mas isso precisa gerar em você e em mim um sentimento de que estou sendo desafiado a algo muito sublime, estou sendo desafiado a algo muito especial, estou sendo desafiado para fazer a obra do Mestre, estou sendo desafiado para fazer aquilo que Jesus fez, estou sendo desafiado pelo Senhor para fazer a obra do Senhor. Se você entende assim, diga um aleluia aí. Pois é um desafio. E aqui nesse texto há três palavras, ou tem três setores de palavras, três grupos de palavras que me chamam a atenção, e eu quero estudá-los com você esta noite. O primeiro é o verbo. Eu ensino na minha turma de teologia, no curso básico, que os verbos nos chamam a atenção na hora de uma pregação. Então o primeiro verbo aqui é o verbo ir, e aqui está conjugado assim: ide. A primeira expressão que me chama a atenção nesse texto é o ide. A segunda expressão que me chama a atenção nesse texto é o verbo fazer. Fazei discípulos. Fazer o quê? Fazei discípulos. E a terceira expressão que me chama a atenção nesse desafio, nesse texto, é ensinando-os a guardar. Esses três momentos do ide, do fazer discípulos e do ensinando-os a guardar, eu quero meditar com você nesta noite, porque eu creio que faz parte da nossa vida, e se não faz, é algo que está errado. Precisa fazer mais parte, precisamos ir além. Nós podemos ir além. Você crê nisso? Diga um amém. 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 Nós podemos ir além. Primeiro, o ide, o chamamento. E para alguém ir, ela precisa primeiro estar. Ninguém pode ir a partir do nada. Se alguém vai, ela vai a partir de um ponto.
Se a pessoa vai a algum lugar para fazer alguma coisa, se ela vai a algum lugar para resolver alguma coisa, se ela vai a um lugar para fazer uma missão de evangelismo, ela precisa partir de um ponto. Não se pode ir do nada, não se pode ir do vazio, não se pode ir do que não existe. É preciso ir, mas primeiro é preciso estar. Repita comigo: é preciso ir, mas primeiro é preciso estar. Eu fico feliz de você estar aqui na igreja esta noite. Eu fico feliz de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus esta noite. Eu fico feliz porque o seu coração vai sair daqui cheio de alegria, de paz, de esperança, de uma palavra que vai alimentar você durante a semana. Eu fico feliz de que a partir de hoje, a partir daqui a pouco, quando a gente for embora, você vai cumprir o seu ID, mas a partir de algo. Tem gente que quer cumprir o ID a partir do nada, a partir do vazio, e por isso não consegue, porque não tem o que dar. É preciso ter alguma coisa, é preciso partir de algum lugar para se chegar a outro lugar. É preciso partir de um ponto para se chegar a outro. É preciso estar atrelado a uma causa, e essa causa chama-se Jesus Cristo. É preciso estar atrelado a Jesus Cristo para poder ir em nome dele. Ele só dá autoridade do nome dele em quem vai por causa dele. Se você for por sua própria causa, se você for por sua própria vontade, você não vai com a chancela do Senhor, você vai sem autoridade. Mas se você for em nome de Jesus, muralhas vão cair e você vai alcançar aquilo que é preciso você alcançar. Se você crê nisso, dê um glória a Deus aí, meu amado. Então é preciso ir, mas é preciso ir a partir de uma causa. É preciso ir a partir de um mandamento, de saber o que está fazendo. Pode-se ir para muito longe, é verdade. O ID, diz a Bíblia que nós lemos, é para todas as nações. Mas às vezes todas essas nações estão mais perto da gente do que a gente pensa. Eu respeito muito os missionários que estão fora do Brasil, fazendo um trabalho missionário aonde talvez nós não conseguiríamos ir, fazendo um trabalho missionário brilhante, fazendo um trabalho missionário que não é para qualquer um. Eu respeito muito, mas eu entendo, a nossa igreja entende que nós temos um chamado local, que nós temos um chamado local em cada igreja que nós formos abrir, que nós teremos um trabalho de primeiro evangelizar a nossa Jerusalém, a nossa vizinhança, o lugar aonde Deus nos plantou. E se Deus nos plantou aqui, porque Ele quer que nós evangelizemos aqui, que nós façamos a diferença aqui. Se Deus te plantou no teu trabalho, é porque Ele quer que você faça a diferença lá, que você seja a bênção lá, que você seja a luz do mundo lá, que você seja sal da terra lá. Aonde Deus nos plantou, é aonde Ele quer que nós inicialmente sejamos bênção. Nosso campo missionário hoje maior é o Parque União. Ontem você podia ver isso com muita clareza. Nós temos muito trabalho a fazer lá, amados. Muito trabalho. Mas vai ser um trabalho recompensador, vai dar satisfação. Ontem no final estávamos todos cansados, mas recompensados, porque o Senhor nos abençoou. Aquelas crianças saindo dali com a semente, e quem é semeado frutifica, amado. Não tem jeito, a palavra diz que a semente não volta vazia, que a semente é lançada e que ela frutifica. E eu profetizo que a semente que foi lançada ontem vai frutificar a 100 por 1. Eu profetizo que a semente lançada hoje sobre a tua vida vai frutificar e vai acender dentro de você o fogo de querer que alguém seja abençoado por você, de desejar ser usado por Deus para abençoar alguém. O ID pode ser para longe, mas o ID às vezes é para muito perto. Eu estava lendo, eu acho que foi no site da revista Veja, que o Brasil no ano passado enviou 20 milhões de toneladas, se eu não me engano foi esse o número, 20 milhões de toneladas de comida para a Somália. E é preciso mandar, sem dúvida. Mas nós temos uma Somália aqui no Nordeste, nós temos uma Somália ali no lixão de Caxias, que foi desativado ontem. Nós temos uma Somália aqui no sertão,
É só ir lá que as crianças estão morrendo de fome, tal qual estão morrendo lá na Somália. Obrigado, pastor. Irmãos, a nossa oferta da ação social deu R$ 334,20. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Por isso é que eu amo essa igreja. Essa igreja é participativa. Isso é muito bom. Nós pagamos praticamente metade do sepultamento de alguém que a gente nem conhece, mas o Senhor conhece. Mas o Senhor conhece. Então nós podemos ir lá para Somália fazer evangelismo, e é necessário, mas nós não podemos esquecer da nossa Somália mais perto. É só você atravessar a Avenida Brasil que tem gente sofrendo. Lá onde o Senhor nos plantou, em Parque União, tem gente carente, tem gente sofrendo. Essa semana nós recebemos mais uma oferta do Hotel Ritz. Que Deus abençoe o Hotel Ritz e a diretoria lá, o pessoal da lavanderia. Através de um irmão aqui nosso, eles doam para a gente frequentemente roupas que eles não usam mais, mas que são roupas em ótimo estado. Jogos de banho, jogos de cama, roupas mesmo de funcionários, que é um hotel na Zona Sul, então tem que estar tudo no esquema, tudo certinho. E em ótimo estado. Ganhamos jogos de banho, ganhamos 200 fronhas, amados. 200 fronhas. Alguém deu um glória a Deus aí? Ganhamos não sei quantos lençóis, sobrecama, colcha, aquelas colchas de piquê. Vamos fazer kit de novo e dar a pessoas que precisam. Vamos abençoar quem precisa, porque a igreja tem uma finalidade social, a igreja tem uma parcela social e não pode se omitir disso. Nós não podemos nos omitir de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos ser relevantes aonde Deus nos plantou. Deus nos chamou para abençoar aqui, amados. Então vamos abençoar o nosso Jerusalém. Vamos evangelizar aonde Deus nos plantou para evangelizar. Amém? Você pode ir para longe, mas tem um local para o seu ID bem pertinho de você. Não precisa ir para tão longe assim. Olhe para o lado, que você vai ver um ID, um local para ir. O ID é para todos. Diga para quem está do seu lado: o ID é para você também. O ID é para você. O ID, o chamado, é para todos. Todos precisam ir. Todos precisam evangelizar. Todos precisam ser missionários. Todos precisam pregar a palavra de Cristo, de uma forma ou de outra. Todos precisam dar exemplo. Todos precisam falar do amor de Deus. É como aquela frase de Spurgeon, que de vez em quando eu me lembro aqui, e ela me faz muito bem. Ele dizia: pregue a palavra, se necessário use palavras. Pregue o evangelho, se necessário use palavras. Mas tomara que não seja necessário. Tomara que as suas atitudes, tomara que as nossas atitudes, simplesmente por si só, deem o retorno de uma pregação do Evangelho. Seja um belíssimo esboço do sermão. A sua vida precisa ser um sermão preparado e pregado vivencialmente. Você precisa ser Atos 29, o capítulo da Bíblia que está sendo escrito agora pelo Espírito Santo, na igreja contemporânea, na igreja do século 21, na sua vida, através da sua vida, o Espírito Santo está escrevendo um capítulo mostrando para a sociedade quem é Deus, quem é Cristo e quem são os cristãos. Se você é um cristão, dê um glória a Deus aí, meu amado. Cumprir o ID é um exercício diário. O ID não é para um local específico, mas é para o dia a dia. O ID é no dia a dia. Na hora que você se dispuser a ser usado por Deus, Deus vai colocar toda hora, todo dia, na sua frente, pessoas que precisam de oração, pessoas que precisam de um conselho, pessoas que precisam de uma palavra que você tem. Pessoas que têm um problema que você já enfrentou e sabe como sair dele. Pastor, mas eu estou precisando de alguém que me ajude no meu problema. Quer ser ajudado no seu problema? Comece ajudando outros a resolver o problema deles.
Quer receber uma palavra? Vá se preparar para dar uma palavra para o outro. E Deus vai falar contigo primeiro. E depois vai te dar alimento para você falar com o outro. E ser bênção na vida do outro também. É preciso sair do comodismo, amados. É preciso sair da cadeira do conforto. É preciso sair do só me dá. Venha a nós. Existe o vosso reino, amados. Existe o reino de Deus, que é de dar. Porque melhor é dar do que receber, é o que diz a palavra. E você precisa dar daquilo que você tem dentro de você, da sua palavra, do seu interior, porque a palavra diz que do interior de quem cresce fluiriam rios de água viva, e de você fluem esses rios, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. O segundo grupo de palavras que eu escolhi desse texto foi fazer discípulos. Fazer discípulos é uma coisa muito genial, é uma coisa muito prazerosa, mas é algo que dá muito trabalho. É algo que dá muito trabalho. E existem alguns princípios. Primeiro, para fazer discípulos, primeiro é necessário ser discípulo. Amém? Repita comigo: para fazer discípulos, primeiro é necessário ser discípulo. Não dá para você fazer discípulo se você não é. Não dá para você querer ensinar alguém o que você não faz. Porque as pessoas vão olhar como olham para mim hoje, como você está olhando para mim hoje, ouvindo as palavras e conferindo com a vida. Você vai acabar sendo conferido, vamos dizer assim. E você precisa fazer discípulos sendo discípulo. Sendo discípulo de Cristo. Sendo discípulo de alguém. Tomando a sério a palavra de Deus, vivenciando o cristianismo de maneira séria. Para fazer discípulos, primeiro é necessário fazer discípulo. Fazer discípulos é influenciar pessoas de modo que elas passem a se parecer conosco e principalmente com Cristo. Não tanto conosco assim mesmo. Não tão parecidas conosco assim, mas mais parecidas com Cristo. Eu digo parecidas conosco porque Paulo falou assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele estava falando isso para os discípulos dele. E ele estava dizendo o seguinte: eu preciso ser exemplo para você. E você precisa imitar a Deus e imitar a mim, porque eu estou imitando a Deus. Você precisa ser meu discípulo, porque eu sou discípulo de Jesus. Eu sou discípulo do Mestre. Eu sou discípulo do Senhor. Fazer discípulos é você ensinar alguém a se comportar como Cristo se comportaria. Em seu lugar, o que faria Jesus? Tem um livro belíssimo que conta essa história. Em seu lugar, o que faria Jesus? Em seus passos, obrigado meu irmão. Em seus passos, o que faria Jesus? É um livro maravilhoso, que faz você refletir, fazer somente aquilo que Deus faria se fosse no seu lugar. No seu lugar, se Jesus fosse um homem contemporâneo, ele usaria uma calça jeans? Sim, usaria. Então você tem todo o direito de usar uma calça jeans. Ele não usaria mais aquele vestidão com mais um manto, com mais a estola. Não, ele usaria uma calça jeans, usaria uma blusa polo. Então você usa uma blusa polo. Em seus passos, o que faria Jesus? Qual seria o vocabulário de Jesus? Jesus falaria palavrão, sim ou não? Não. Então, vigia, crente. Vigia, varão. Vigia, varão. Estava mexendo com o João no outro dia, sobre outro assunto. Falaria? Não. Então vigia, varão. Jesus teria que tipo de comportamento? Fazer discípulos é mostrar que precisamos fazer pessoas terem um modelo de Jesus na sua vida. O discípulo aprende mais com aquilo que vê do que com o que ouve. Nós aprendemos mais com aquilo que nós vemos do que com aquilo que nós ouvimos. E o discípulo também é assim. Ele aprende muito mais com o que vê, meu amado. Não adianta só falar. O Senhor nos chama para fazermos discípulos, trabalharmos um a um, enquanto o mundo forma multidão. Esse é um panorama que eu queria mostrar para você. Você já percebeu
ou essa noite você vai perceber, que o chamado de Jesus não é para formarmos uma multidão, mas é para formarmos discípulos. E discípulos não são automáticos, não entram numa linha de produção por igual, não são iguais um ao outro. Discípulos são pessoas individuais, são personas, têm personalidade própria. Mas o mundo não forma discípulos, o mundo forma multidões. O mundo manipula massas, a sociedade manipula massas, a mídia manipula massas. A essa hora, os bailes funk da vida estão manipulando massas. A essa hora, as gafieiras e pagodes da vida estão manipulando massas. A essa hora, os locais onde se vende droga estão manipulando massas. Os botequins estão manipulando massas. Uma pequena multidão de 4 ou 5 ou 6 ali perdendo seu tempo, perdendo seu dinheiro, se embriagando, sem ter futuro algum, jogando conversa o quê? Fora. Quando aqui nós estamos jogando conversa dentro, conversa dentro do seu coração, e se a conversa está entrando no seu coração, diga um amém, meu amado. Amém. Conversa de Deus, a palavra de Deus tem sempre que encontrar guarida no nosso coração. Mas nós fomos chamados para fazer discípulos individualmente, enquanto o mundo, Satanás, gera uma multidão de pecadores. Nós não fomos chamados para entregar pacotes do Evangelho como se fôssemos motoboys. Epa, vem aqui, vai entregar um pedaço do Evangelho lá em tal lugar. Opa, vá ali, entrega outro pacote do Evangelho. Você não foi chamado para entregar pacotes do Evangelho. Você foi chamado para fazer discípulos, para lidar com pessoas, para falar a pessoas sobre o imenso amor de Deus e aquilo que Ele fez na tua vida e o que pode fazer na vida do outro. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, entendamos hoje de uma vez por todas que não importa só o que Deus pode fazer na nossa vida, mas sim o que Deus pode fazer através de nós na vida do nosso próximo, através de nós para a glória do Senhor. E se você quer nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele pode e quer nos usar. Ide e fazer discípulos. Nós não somos motoboys de Cristo, nós somos enviados para fazer discípulos. O nosso ide não é de entregar como um garoto de recado. O nosso ide é de fazer discípulos. Discípulos têm duas marcas principais. A primeira marca é a obediência. Jesus dizia assim: serão verdadeiramente meus discípulos se viverem obedecendo os meus ensinos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículos 30 a 32. Nisto serão verdadeiramente meus discípulos, quando eles conhecerem a verdade, quando eles seguirem a verdade, quando a verdade os impactar. É nesse sentido que a verdade liberta. A verdade liberta quando a pessoa se torna um discípulo de Cristo. A verdade liberta quando alguém entende que precisa viver uma vida não de eventuais idas à igreja, mas viver uma vida de um cristianismo permanente e coerente com a palavra de Deus. Um cristianismo coerente. Vir à igreja não salva, mas é muito importante você vir à igreja para se reabastecer, para a sua candeia se acender, para você se alimentar, para você ter uma direção, para que você e o corpo de Cristo tenham comunhão, para que você possa cantar louvores como você cantou hoje, para que nós possamos nos aquecer uns aos outros. Mas o ID tem que ter conteúdo, e o primeiro conteúdo é obediência. Os discípulos de Jesus procuram viver conforme os seus ensinos. Discípulos não ficam procurando brechas na lei para justificar suas inclinações pecaminosas. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que verdadeiros discípulos de Jesus não ficam encontrando uma brecha na Bíblia, dando um jeitinho brasileiro para aquilo que fazem de errado. Discípulos estão dispostos a obedecer a palavra. Discípulos estão dispostos a obedecer a Cristo.
sem procurar subterfúgios. O crente brasileiro, ele procura alguns subterfúgios na palavra para poder dizer assim: ah, todo mundo erra, quem não erra? Outro dia mesmo eu li algo assim: se todo mundo erra e Deus compreende, ah, Deus me entende. Deus entende que você podia ser alguém que não errou aonde errou. Mas se você errou, Deus também entende que existe perdão sobre a tua vida se você confessar o teu pecado e deixá-lo. Deus entende que há sobre você algo chamado graça, e que a graça é perdão inenarrável, a graça é perdão incondicional, a graça é algo que te livra de todo o mal que você fez, mas que você precisa confessar esse mal. Não confundir pecado com problema. Como eu falei no outro dia, problema é uma coisa e pecado é outra coisa. Para pecado, a única solução que há é a graça de Jesus. Para problema nós damos um jeitinho, mas para o pecado não. Só a graça de Jesus pode limpar e salvar do pecado. Discípulos não consideram sua vida pessoal, sua visão pessoal do mundo como uma resposta para a vida. Ou seja, discípulos não consideram o eu acho, consideram o Jesus acha. Porque os nossos eu acho dão muito errado, amados. A probabilidade do eu acho dar errado é muito grande, mas a probabilidade do Senhor falou dar errado é zero. O Senhor nunca erra naquilo que fala. O Senhor sabe o que fala. A gente às vezes acha que sabe, mas não sabe. Mas o Senhor sabe o que fala. Você confia na palavra de Deus? Diga um amém aí. Pois é, os discípulos colocam a sua visão de mundo. Você pode ter a sua visão de mundo, mas coloca a sua visão de mundo debaixo da visão de Deus, submissa à visão que Deus tem do mundo para você, a visão da missão que Deus tem para você. Discípulos são capazes de obedecer ao mestre porque aprenderam a confiar nele através da experimentação do seu ensino. Discípulos são capazes de confiar porque aprenderam que o ensino do Senhor dá certo. O ensino da palavra do Senhor dá certo. Coloque a palavra em prática, que ela vai dar certo. Não há a menor chance de você colocar a palavra de Deus em prática e ela vir a dar errado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ela nos alivia a alma, amados. Se você entende isso aí, levante sua mão, dê um glória a Deus, dê um aleluia e dê uma salva de palmas ao Senhor, que deixou para nós uma lei perfeita. Essa palavra é confiável, amados. Aleluia! A palavra de Deus é confiável. Talvez a sua palavra não seja confiável, talvez a minha palavra não seja confiável, porque algumas coisas que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer. Mas agindo Deus, quem impedirá? Não há nada impossível para Deus. A segunda marca de um discípulo está em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos lá? João 13, 34, 35. Você está ligado aí? Diga amém. 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 Aleluia. João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são o quê? Meus discípulos. Se vocês o quê, amados? Se amarem uns aos outros. O segundo mandamento é o amor. E o amor está no ar. Quinta-feira a Juliane pregou sobre o amor. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre o amor. Love is in the air. O amor está no ar. Mas amados, você vai ser conhecido como discípulo de Jesus pela forma como você lida com as pessoas, pela forma como você manifesta o seu amor para as pessoas. Escute isso: você não vai ser reconhecido como um discípulo de Cristo pelos dons que você tem. Ninguém deve ser reconhecido como discípulo de Cristo por causa do repleplé.
terra. Ninguém deve ser conhecido como discípulo de Cristo porque é mais rico ou menos rico. Ninguém pode ser reconhecido como discípulo de Cristo por ser fanático ou por ser um pouco menos fanático, porque Cristo não chama ninguém ao fanatismo. Cristo chama todos ao equilíbrio. Todos são reconhecidos como discípulos de Cristo ou não, pela obediência e pelo amor. Não é possível fazer discípulos sentado gostosamente, confortavelmente, no sofá da sua sala, vendo A Fazenda. Vendo a Gretchen, a Nicole Baus, quem mais está lá? Um monte de porcaria, muito bem definido. Pronto, a irmã fechou a exegese perfeita do versículo. Não dá. A Fazenda, Big Brother, vai começar a 75ª edição do Big Brother. O que vem por aí, amados? Jesus não vem não. No Big Brother não. Mas vai vir mais perversão, mais sexualidade. Vocês lembram que eu falei sobre o último Big Brother, que ia ser o mais erotizado de todos? E foi. Teve até estupro, que depois foi desmentido para não causar dano. Não dá para ser discípulo, amados, trocando o vir à igreja por assistir o Faustão, ou ir ao shopping, ou ir à praia. Domingo é o dia do Senhor. Você tem 6 dias para fazer o que for preciso fazer. Mas o 7º dia, ou o primeiro dia da semana, como você quiser falar, o dia sabático, o dia de descanso para você, para o seu corpo, e o dia de você buscar o Senhor é o domingo. Reserve o domingo, reserve o seu domingo para o Senhor, e o Senhor vai reservar os 6 dias da semana para cuidar da sua vida, amados, para cuidar daquilo que você não conseguiu dar conta. O que adianta você ficar atarefado? Ai, pastor, domingo não posso ir, porque eu tenho que passar ferro, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que botar a casa em ordem, porque em casa está uma bagunça. O que adianta você fazer isso tudo, abrir mão da presença de Deus, não se reabastecer e ter uma semana turbada, aonde seus dias não vão render nada e vai ficar tudo confuso de novo? Sem contar que o seu coração vai ficar fraco. Então se abasteça. Diga para quem está ao seu lado: você está no melhor lugar que você poderia estar nesta hora. Diga para ele: o Faustão não está com nada. Ô louco. Não é possível fazer discípulos quando o trabalho é o seu Deus e não resta tempo para mais nada. Ah, entendi. Agora que eu estou entendendo o que eu escrevi. Liga não, foi o Faustão. Não é possível fazer discípulos quando o trabalho se torna o seu Deus. É que eu escrevi Deus aqui com letra D maiúscula. Por isso que eu me enrolei. Não é possível você fazer discípulos quando o trabalho se torna o seu Deus. Irmãos e irmãs, vou falar uma coisa muito séria para você. Tome cuidado quando você arrumar um emprego. Tome cuidado com o seu trabalho, para ele não ser maldição na sua vida. Eu estou dizendo isso, não estou dizendo isso para você sair do seu trabalho amanhã não. Pastor, isso é de Deus. Eu não aguento mais o meu patrão. Amanhã eu vou chegar lá e vou chutar tudo para o alto. Vá com calma. Entenda bem o que eu estou falando. Vamos com responsabilidade. Eu estou falando que existem empregos que aparecem na vida do crente para desviar o crente. Para desviar o crente da casa. Primeiro desvia da casa de Deus. Primeiro tira da casa de Deus. Depois tira do Deus da casa. Você precisa vigiar se aumentos de salário são realmente aumentos de salário ou são engano de Satanás.
Não se esqueça que Satanás chegou para Jesus, subiu no pináculo do templo, no ponto mais alto do templo, e falou assim: tudo isto eu te darei, se prostrados me adorares. Quer dinheiro? Não tem problema nenhum. Quem quer dinheiro? Eu dou. Não há problema nenhum, só que tem que me prostrar. Tem que se prostrar diante do que eu quero. E às vezes o trabalho é uma prostração. O tipo, o excesso, o jugo. Analise isso tudo, amados. E ore. Ore. Tome decisões pautadas na voz do Senhor e não na voz da sua carne, muito menos na voz de Satanás. Discípulos amam os outros do modo como Jesus nos amou, sabendo que seu amor nunca será plenamente correspondido. Não esperam nada em troca. Sabe qual é o grande problema dos relacionamentos? E nós somos uma igreja chamada uma igreja de relacionamentos. E isso para alguns parece que nós somos uma igreja perfeita. Não, não somos. Exatamente por sermos uma igreja de relacionamentos é que temos enfrentamentos. Sabe por que muitas vezes? Porque as pessoas amam as outras, esperando delas muita coisa em troca, quando o que Jesus fez foi nos ensinar a amar, a servir, a fazer, sem esperar nada em troca. Um discípulo precisa amar o outro, amar a pessoa que está evangelizando, amar o seu irmão, amar a sua igreja, amar os seus pastores, amar a sua liderança, de uma maneira tal que não espere nada em troca, a não ser o simples prazer de servir ao Senhor no meio dos seus irmãos, através dos seus irmãos, junto com os seus irmãos, para melhor servir ao Senhor. E se você entende assim, diga um glória a Deus aí, meu amado. Sem esperar nada em troca, porque quem nos abençoa é o Senhor. Ele é que é o abençoador. Eu, você, quem está ao seu lado, quem está atrás de você, vai falhar contigo, mas o Senhor não falha, meu amado. Nós podemos nos decepcionar uns com os outros, mas com o Senhor nós jamais nos decepcionaremos. Se for para você ter motivo para sair da igreja, você vai ter vários todos os meses. Quem quer sair da igreja, sai. Quando quer sair bem, sai bem. Quando quer arrumar um motivo para sair, arruma um motivo para sair. Que arruma mesmo. Motivos existem, mas o Senhor da obra é maior do que a obra, amados. Qualquer igreja é imperfeita. Esta aqui não é diferente de nenhuma. Qualquer igreja é imperfeita, até porque se houvesse uma igreja perfeita, e se eu ou você entrássemos lá, ela se tornaria uma igreja imperfeita quando a gente pisasse lá dentro. Era só entrar um de nós, que a partir daquele momento ela seria imperfeita. Porque nós somos imperfeitos. Igreja perfeita só lá no céu. Eu vou para o céu, você vai para o céu, dê um glória a Deus aí. Aleluia! O passaporte já está tirado. Só não estou com pressa de marcar a viagem. Alguém que está com pressa, diga um amém. Ô Senhor, segura essa alma. Ah, Jesus. Não é possível fazer discípulos quando os discípulos... não é possível fazer discípulos sem sofrer um pouco a dor do outro, sem ter empatia. Discípulos têm que ter o mesmo sentimento com o outro, têm que sentir a dor do outro. É impossível fazer discípulos sem ter sensibilidade. É o que você demonstrou hoje, sensibilidade. Se você pegou um envelope hoje verde, e vamos dizer assim, eu acho que não houve isso não, mas vamos dizer assim, se você pegou um envelope verde hoje, para essa ação especial, quem está na filmagem não está entendendo, hoje nós levantamos uma oferta especial para ajudar ao sepultamento de uma senhora que a gente nem conhece, mas o Senhor conhece. Se você colocou 10 centavos no seu envelope verde, você foi sensível. Não é o valor. Eu não sei se alguém colocou 100 reais ou se alguém colocou 10 centavos, isso não importa. O que importa é que você se levantou da sua cadeira e se envolveu no que foi proposto. Isso é que é o mais valioso, amados.
Nós não fizemos aqui quem pode dar 100? Quem pode dar 50? Sabe por quê? Aquele que deu 10 centavos é exatamente igual diante de Deus ao que deu 100 reais, porque a oferta da viúva pobre foi maior que a do fariseu. Foi levada mais em conta que a do fariseu. Então os discípulos são aqueles que têm sensibilidade e que fazem o outro ter sensibilidade. Por você se sensibilizar com as pessoas que trabalham ao seu redor, é que você precisa ganhá-los para Jesus. Não é possível fazer discípulos sem amar a outra pessoa. A outra pessoa é imperfeita e você tem que amá-la. Tem pessoas imperfeitas demais, você tem que amar muito. Mas tem pessoas muito imperfeitas e você tem que ter uma paciência tremenda. Você tem que amar pra caramba. Mas não tem jeito. Fala a Deus. Não tem jeito. Você tem que amar. Você só vai alcançar aquela vida se você amar. Você só foi alcançado porque alguém amou você e te falou do Evangelho. Só foi amado porque Jesus se deu na cruz do Calvário e te alcançou, meu querido. Você também não é complicado. Quantos aqui admitem que eram complicados? Levantem a mão. Está vendo como é que tinha gente complicada nessa igreja? Agora não, todo mundo é facinho. Todo mundo é tranquilinho. Terceiro grupo de palavras, ensinando a guardar. Ide, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar. Guardar o quê? Guardar o quê é a questão. Guardar os ensinos do Senhor significa aprender e pôr em prática. É igual a obedecer. Significa, guardar os ensinos do Senhor significa aprender e pôr em prática, que resumidamente significa obedecer. Aprender e colocar em prática, ou seja, pegar a teoria e praticá-la imediatamente, ou seja, obedecer à voz do mestre, ou seja, ser um discípulo na prática e não um discípulo na teoria. Porque discípulos teóricos nós temos aos montes. Agora alguém que vá. Os discípulos na prática são aqueles que não são só teoria, são aqueles que vão. Você dá uma missão para eles e eles dizem assim: me dá essa missão é minha, e eles vão. Ontem a juventude dessa igreja mostrou mais uma vez, já tinha mostrado antes algumas vezes, mostrou mais uma vez que são discípulos, porque fizeram uma missão excelente no Parque União. Assumiram um trabalho e fizeram com muita competência. Fizeram sozinhos, porque foram enviados, e foram enviados com base no ensino, com base numa retaguarda, com base em oração, com base em estratégia, e alcançaram objetivos. Discípulos precisam obedecer, precisam ir e ensinar o outro discípulo a obedecer. Aquelas crianças ontem foram ensinadas. O discipulado então não é só teórico, é prático. Sabia que o discipulado de Cristo é prático? Ninguém vai entrar no céu só com teoria. O céu é algo prático. A salvação é algo prático. A vida com Deus é algo prático. O Evangelho é super prático. Você precisa vivenciar o dia a dia do Evangelho e então viver na prática o Evangelho. É preciso fazer mais do que desenvolver teorias e conhecimento. É preciso ensinar obediência à palavra. Então você vai fazer alguma coisa? Consulte a palavra de Deus. Se ela disser sim, faça. Se ela disser não, recue imediatamente. Mesmo que esse não seja um não que você não queria ouvir, mas recue imediatamente, porque um abismo chama outro abismo. E também existe um texto que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas no final das contas, quem sabe o que o homem deve fazer é o Senhor. Amém, amados? Eu quero concluir. Se depender de nós, o fracasso virá. Se depender só do nosso esforço humano,
o resultado é fracasso. O fracasso é iminente. Se depender de Cristo, a vitória é certa. Então vamos depender mais de Cristo e menos de nós, amados. Mais de Cristo, menos de nós. Mais de Cristo, menos de nós. Creia em Cristo, creia menos em você. Dependa de Cristo, dependa menos de você. Faça a sua parte, mas dependa menos de você. Aprenda que um discípulo é aquele que depende do seu Senhor, do seu Cristo, de Jesus. As nossas vidas estão confiadas a Ele. Ah, pastor, o Parque União é muito perigoso. Tem o seu perigo, sim, mas talvez aqui na rua João Romari seja mais perigoso. Nós já tivemos há uns anos atrás um tiroteio aqui pertinho, na João Romariz mesmo, com a Cardoso e Moraes. Pertinho. Nós estamos indo fazer o que Deus nos manda fazer. E o Senhor está indo conosco e por nós, à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda, acima de nós, em cima de nós e por baixo de nós, com a sua mão nos sustentando. É o Senhor quem te sustenta, é o Senhor quem te sustentará essa semana, é o Senhor quem te guardará essa semana. Você não consegue se guardar, meu querido, você não consegue ter sossego, você não consegue ter segurança. Se o Senhor não guardar você essa semana, um mosquito te derruba e coloca você na cama. Um mosquito está virando uma ameaça para o estado do Rio de Janeiro inteiro, para o Brasil inteiro. Se o Senhor não guardar você, você não tem segurança em nada. Coloque o seu caminho, a sua vida no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o Senhor guardará o teu caminho. Você crê nisso? Diga um aleluia aí, meu irmão. A vitória é certa. Aproprie-se da autoridade do nome de Jesus. Quando você se apropria da autoridade do nome de Jesus, os caminhos se abrem, o mar se abre, você pode passar a pé enxuto. Segunda coisa é que quem aprende a ser discípulo se mantém discípulo. Vou repetir para você ouvir. Quem aprende a ser discípulo não quer outra vida, permanece discípulo. Sabe por quê? Porque o melhor lugar para estar é debaixo das asas do Altíssimo. O melhor lugar para estar é a sombra da cruz. O melhor lugar para estar é aos pés do Senhor. Os discípulos só vivem assim. A multidão não quer saber disso não, irmãos. Mesmo a multidão que frequenta igrejas não quer saber disso não. Quer saber de estrelas. Não quer saber de ser discípulo de Jesus. Mas seja um discípulo, porque depois que você descobrir o valor de ser um discípulo, o prazer de ser discípulo, você não quer mais nada na sua vida, a não ser colocar a sua vida totalmente diante do Senhor para que Ele te direcione. E finalmente, é preciso que nós guardemos no nosso coração a sua palavra. É preciso que você guarde no seu coração a palavra de Deus. O que significa isso, pastor? Muitas coisas. Primeiro, que você guarde no seu coração aquilo que você lê em casa, que você medite naquilo que você lê, que você gaste tempo lendo a palavra, porque a palavra é a única que é infalível. Quando você ouve a palavra pregada por terceiros, pode haver alguma distorção. Analise as pregações que você ouve a partir de mim. Analise, não engula tudo. Tem muita gente por aí falando besteira. Analise. Cristão é um ser inteligente. Você é inteligente, amém? Amém. Tem alguém inteligente aqui? Diga amém. 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 Você é inteligente. Então coloque sua inteligência em prática. Analise. Pense. Guarde aquilo que o Senhor fala ao teu coração, porque o que o Senhor dá ao teu coração, ninguém pode invadir, ninguém pode roubar, ninguém pode tomar, está aí dentro do teu coração, guardado por você e guardado pelo Senhor. Guarde as palavras de profecia que você ouve. Quando você ouve uma mensagem, uma pregação numa igreja, quando você está participando de um culto, a palavra vai de maneira profética.
e atinge por aqui alguém que precisa que a palavra fale em determinado assunto, e a mesma palavra atinge ali alguém que precise que Deus fale em outro assunto completamente diferente, porque a palavra ela é profética, ela é aplicada em cada um de acordo com a sua necessidade. Então guarde a palavra. Quando Deus falar com você durante um culto, uma pregação, guarde essa palavra no seu coração e vivencie ela durante toda a semana. Toda semana, eu vou ser um discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus são guardados pelo Mestre. Eu vou ser um discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus são guardados pelo Mestre e tem que ir para pregar o Evangelho. Tem que ir para fazer a diferença. Eu termino fazendo uma pergunta para você. Como cristão, você faz a diferença na vida de alguém? Como cristão, alguém tem você por referencial? Como cristão, alguém acredita no poder da tua oração? No poder da oração ao teu Deus, ao Deus a quem você serve? Alguém reconhece você como um discípulo de Cristo? Ou reconhece você simplesmente como um crente? Como um Bíblia? Porque os crentes, os Bíblias, os evangélicos, estão aí como massa de manobra. Em alguns casos já até uma certa difamação em sermos chamados de evangélicos. Em alguns momentos, em algumas formas. A Rede Globo está providenciando mais uma. Porém, a um discípulo de Jesus, ninguém tem o que falar. Ninguém tem do que falar. Quando a pessoa é um discípulo de Cristo, não há nela falta de virtude. Ela é uma pessoa que serve ao Senhor e ninguém pode contestá-la. Você entende o que eu estou falando? Diga um amém aí, meu amado. Não seja simplesmente um crente, seja um discípulo. E o discípulo, fechando toda a ideia, o discípulo é aquele que está em algum lugar, sendo discípulo, sendo discipulado, para poder ir e fazer então outros discípulos. Vá, meu amigo, vá, minha amiga, essa semana, para onde Deus te levar, para o local de trabalho onde você tem, para a sua vizinhança, para o pessoal do ônibus que você se encontra todo dia e já fez amizade, vá e faça discípulos. Dê uma palavra de amor do Senhor. Não seja radical não, seja simples, seja você mesmo, seja um cristão autêntico. Não adianta religiosidade, não seja um religioso. Está cheio de religiosos por aí. Seja alguém como Jesus, em seus passos, o que faria Jesus?